E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer alavancar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Sim de Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host, Nini Vigerardi. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá, você que está nos assistindo, nos ouvindo na sua plataforma de mídia. Mais um episódio do Varejo em Movimento no ar. Isso aí! E hoje é dia de case de sucesso. Estamos aqui com pai e filha que vão contar uma história que atravessa gerações. Isso aí, hoje vai ser a história da loja Consultoria do Sono e vamos estar com eles, Juarez, sócio fundador, e a filha, Lara, sócia e gestora de marketing. Muito bem-vindos ao Varejo Movimento. Dê um oizinho aí pro nosso público. Oi, primeiro eu quero agradecer estar aqui, né? Muito obrigado, Cindy Loja, depois de tanto tempo junto. Fazer um programa desse é bem legal. Que bacana. Oi, tudo bem? Eu sou a Lara, muito obrigada pelo convite. Para nós é muito importante estar aqui, conhecer vocês e ter esse contato mais próximo com grandes parceiros de anos. Que legal, que legal. A gente já sabe, né, Nina, que vai ser uma baita história. Então você aí que tá nos assistindo ou tá nos ouvindo, não esquece, curte, comenta, compartilha esse conteúdo. Tá no YouTube? Se inscreve. Nina, é o quê? É de graça. 0800, Te inscreve né, aí, Victor? isso aí. Te inscreve no canal do Sim de Lojas Porto Alegre para ter acesso a muito conteúdo de muitíssima qualidade. Mas tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Vamos lá da nossa primeira pergunta. Queremos saber primeiramente de vocês o background, um pouquinho, acho que daí pode ser contigo, Juarez. Conta um pouquinho da história da empresa, como é que foi tua ideia de começar o negócio da consultoria do sono. Bom, o ano 2000, a entrada do novo século, foi bem emblemático para a nossa família, né? Eu estava viajando, eu era representante de colchões, de fábrica de colchão, né? Então, eu estava viajando, se eu não me engano, fevereiro ou março, minha mulher me ligou dizendo que estava grávida. Isso foi no começo de 2000. Daí a gente começou uma preparação para isso e a gente imaginou uma série de mudanças na vida, até porque eu viajava a semana inteira, isso quando eu não ficava 15 dias viajando também, né? Então, a gente pensou em meio que, por causa dela, por causa dessa vinda maravilhosa, de mudar um pouquinho a minha vida principalmente, né, que eu viajava demais. Então, aquele ano, já me preparei para parar de fumar, esperando ela, e no meio do ano, assim, a gente começou a formação para ter a consultoria do sono. Então, foi uma mudança drástica o ano inteiro, né? Foi um ano de mudança. E dia 7 de outubro de 2000, a Lara nasceu. E uma semana depois, a consultoria do sono nasceu. Então, minhas duas meninas, né, lindas e maravilhosas até hoje. Então, só alegria. Que bacana, que linda essa história, Uhum. emocionante. E, Lara, então a tua história tá completamente entrelaçada com a história da loja, né? Como que foi pra ti também? Imagino que cresceu acompanhando a loja, hoje tu faz parte disso, né? Também, além de ser sócia, também trabalha como gestora de marketing, Exato. atuando aí de social media. Como que é essa experiência pra ti? Como que foi crescer junto com a loja, ver a empresa se desenvolvendo junto contigo e com esse orgulho do teu pai, né? Total orgulho dele. É a minha maior inspiração de todas. E é muito gratificante poder crescer junto com a loja, acompanhar todas as fases, boas, ruins, e estar se desenvolvendo junto, né? Então, isso é muito, muito legal. E poder crescer nesse meio que já é empreendedor, né? Crescer com um pai empreendedor é uma grande inspiração. Então, me gerou vários insights para a minha vida. E eu sempre tive essa veia empreendedora também, de querer ter o meu próprio negócio, de ter também, poder agregar na loja. E aí eu descobri a minha paixão por marketing. E aí eu consegui ajudar dessa forma ali dentro da loja, né? Ajudando nas redes sociais, criando conteúdo para o Instagram, para o Facebook.
E estamos aí até hoje, né? Agregando valor para a loja, fazendo esses conteúdos. Que legal. E, Joreza, né, aproveitando que a Lara já deu essa introdução do trabalho dela, como é que era o marketing de vocês antes da entrada da Lara, de trabalhar essa questão das redes sociais e tudo mais? Como é que vocês faziam marketing antes de ter esse penso estratégico sobre o marketing? Naquela época, era uma agência de publicidade, a gente teve umas 2 ou 3 agências até em 2000, sei lá quando que tu começou, 2015, por aí, né? Um pouquinho mais. Daí é difícil de lembrar as datas, né? 2020, por aí. Mas basicamente mídia impressa a gente sempre fez muito naquela época, era só o que tinha, né? A Lara foi o principal ponto de referência da loja quando entrou o digital, né? Apesar de eu tinha um site antes, a loja começou com um site, que eu sempre tive esse de estar um pouquinho adiante com relação à tecnologia, né? Tanto nos colchões da loja, né? Porque a consultoria do sono, ela não é só uma loja de colchão, ela é o que tem de mais moderno em termos de colchões no mercado. Tu vai ver muita loja vendendo colchões. Não, a consultoria do sono vende colchões com tecnologia agregada. Então, sempre o que tiver de mais moderno. E em cima das redes sociais, a Lara deu um incremento fantástico, que ela deu uma cara, uma personalidade para a loja digital, né? Que hoje em dia não, já há alguns anos, se tu não está no digital, tu está fora do mercado, né? Então, foi fantástica essa evolução do digital, porque eu acho que posicionou bem a loja até hoje, em cima do que a gente é. Muito legal essa história, Jorez, e muito legal saber como a Lara também trouxe esse olhar da nova geração para a empresa, né? Porque a gente tem a tradição, uma empresa iniciada nos anos 2000, aí vai fazer 25 anos, né? E aí a Lara trazendo esse olhar da geração Z, das redes sociais, do digital. Como que foi essa virada de chave também para os clientes? Imagino, Lara, que tu já fosse conhecida, né, no atendimento aos clientes, por estar ali na loja desde pequena, mas como que os clientes receberam também essa tua presença no digital? Trouxe mais conexão com o público de vocês? Totalmente, foi uma virada de chave, essa transição para o digital. Então, aproximou os clientes, não só no espaço físico, mas também está presente na vida dos clientes, no digital, no dia a dia, seja nos stories, ali com os reels. Então, tem esse contato mais próximo, os clientes vão até a loja perguntando dos produtos que viram no digital. Então, traz uma humanização. Que foi o ponto-chave, assim. Não é uma venda só de um produto, né? De um colchão, é a venda de um bem-estar, realmente do que o produto pode agregar para a qualidade de vida do cliente. E hoje eles enxergam dessa forma, né? Não só como um produto que ele vai comprar em qualquer loja e comparar preço, né? É realmente uma consultoria que nós trazemos para o cliente. É isso que eu ia falar, que é uma consultoria que começa no digital. Porque se tu olhar os vídeos da Lara, ela fala muito em toque, fala muito em característica do produto, então o cliente já chega mais ou menos conhecendo o produto e na loja a gente simplesmente complementa com o que ele já viu, né? Porque hoje a gente passa, sei lá quantas horas do dia no digital, Sim. A gente está sempre conectado, né? Então, eu sempre investi bastante no digital, a gente impulsiona e usa bastante essa ferramenta que é indispensável, né? E aí eu acho que eu quero aproveitar isso que vocês trouxeram, porque pensando em outras lojas do mesmo ramo, a gente vê muita coisa técnica. É uma densidade, é um formato, é um pouco mais duro, um pouco mais leve. E vocês conseguem abordar esses temas dentro das mídias de vocês, com os reels, os vídeos, de uma forma muito tranquila, que a gente consegue entender esses temas. De que foi a ideia, justamente, de conseguir pegar e fazer essa tradução de temas tão técnicos para um formato divertido, leve, que leve realmente o público de vocês a se interessar pelo produto? Basicamente, o cliente, pelo que o cliente entra na loja pedindo
as coisas que a gente procura traduzir nos vídeos, né? Então, normalmente o cliente vem com uma dor, né? Ou buscando uma sensação, né? Um que é mais macio, um que é mais firme, um que é intermediário, um dói as costas, outro dói o ombro. Então, eu costumo comentar que não basta comprar um colchão, ele tem que ter uma consultoria, né? A gente procura adaptar o colchão ao que ele está necessitando naquele momento, né? Então, nosso trabalho é bem mais do que só vender colchão. Além de ser produtos de muita qualidade, que a loja se posiciona no mercado com um produto de linha bem média-alta e um produto com muita tecnologia e qualidade. Então, a gente proporciona, inclusive, 7 dias, se o cliente comprar, se tu chegar na loja, escolher um colchão, porque é um certo investimento que tu vai fazer. E tu tem muitas dúvidas. Se eu não me adaptar, na loja tu tem uma semana para decidir se é realmente aquele colchão que tu queria. Chega em casa, dormiu 2, 3 noites, não é? Tu deita na loja rapidamente, tu não sabe se é realmente aquilo ali, né? Tu dorme 2 ou 3 noites que tu vai ver, realmente é esse colchão que eu quero. Se não se adaptar, a gente troca até encontrar o colchão certo. Quase nunca precisa, porque a consultoria ela é sempre muito bem feita com o cliente, que a gente acerta sempre na primeira. Mas já aconteceu vários casos do cliente trocar e ficar satisfeito. Para dar uma segurança ainda maior para o cliente, né? Pois é, antes daqui eu e o Victor estávamos olhando o Instagram de vocês e a gente viu sobre essas 7 noites de teste, a gente comentou ainda aqui, ideia maravilhosa, né? Com certeza deve ser um diferencial de vocês no mercado. E na nossa conversa aqui fica muito claro, inclusive pelo nome do negócio, Consultoria do Sono, que vocês vão além de simplesmente vender um item que poderia ser um item de necessidade, né? Que vocês transformam isso... e transformam num objeto de desejo, de que a pessoa quer ter essa experiência, quer ter esse bem-estar na sua casa. Tu já tinha essa visão desde o início, Juarez? Quando tu pensou nesse nome para a loja, tu já projetava isso ser mais do que só uma loja para vender colchões? Com certeza. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o nome. Ou vai ser, eu pensei em 2 nomes. Até eu estava, antes de vir para cá, estava pensando, me lembrando disso, né? Que eu pensei em ser Tecnologia do Sono. Era uma ideia minha, mas eu achei que a consultoria do sono ele abrangia muito mais o objetivo que a gente estava querendo para a loja, né? Que demais. A gente vendo aqui uma história de um branding no seu início e hoje que tem a continuidade das gerações com a Lara. Isso. E eu acho que é muito legal, principalmente, né, da parte da Lara, de ter crescido dentro da loja, de justamente conseguir se apropriar de toda essa história técnica que o Juarez, né, vendendo colchões e fazendo a consultoria também do sono, conseguiu agregar. E nesse sentido, Lara, quando tu vai perceber, principalmente assim, do público que tá nas redes sociais e tudo mais, é o mesmo público que teu pai atendia quando era simplesmente a loja física ou que vinha através do site? Ou tu sente que, a partir do momento que tu entrou fazendo essa questão do Reels, estando mais presente nas redes sociais, o público também se modificou? É um conjunto. Acredito que os nossos clientes fiéis, eles estão também nas nossas redes. Mas também agregam outro público que está no digital, que não necessariamente está na nossa cidade, porque a gente faz o tráfego pago, então abrange o estado, os estados mais próximos também. Então acaba aumentando o nosso público, né? Antes era só o ponto físico, então as pessoas que estavam próximas do raio da loja, e hoje a gente consegue aumentar muito mais e ter uma escala maior. Então, o nosso público acaba sendo maior no digital, né? Falar em público, eu me lembro de coisas interessantes que acontecem na loja. Teve gente que no começo da loja veio comprar o colchão porque estava casando. Daí já comprou o colchão de solteiro quando o filho nasceu. E agora está comprando o colchão de casal dando para dar de presente porque o filho casou. Que legal. Passa de gerações em gerações mesmo. Assim. Então, esse tempo de vida da loja, a gente acompanha clientes que estão já em várias gerações comprando os colchões. Que legal, Nina, porque é uma coisa que a gente tem visto aqui com alguma frequência com alguns negócios, que é essa criação de uma comunidade, né, de clientes que vêm ao longo de gerações comprando ali porque confiam na marca, são bem atendidos
E no caso de vocês, tem um atendimento hiper personalizado, né? Porque realmente vocês fazem um acompanhamento muito completo. Pois é, e aproveitando esse gancho do Victor, eu ia entrar justamente aí. 25 anos, né? A marca vai completar em outubro. Vocês estão aí, além de ter essa geração familiar, também atendem gerações de clientes. Quais fatores, além desse atendimento personalizado, além, né, de toda essa ideia de consultoria, quais fatores vocês consideram que foram decisivos para fazer a marca chegar tão longe? Olha, basicamente, eu acho que o atendimento que a gente dá, né, aliado a essa consultoria, tudo faz o cliente se envolver, não só ele, a família, com todo esse... Eu acho que é por aí. Não é entrar, comprar, sair, não. Ele tem todo um tratamento, tem toda uma evolução de negociação, tem toda uma, né, um carinho com relação ao produto que ele vai usar, e a gente tentar acertar o produto, nível de conforto que ele quer. Eu acho que é uma preocupação. A maior preocupação nossa é acertar o produto que ele está procurando. Né? Porque colchão não é só comprar o produto e sair usando e é aquilo ali, não. Tu quer mais macio, tu quer mais firme, tu quer intermediário. Eu acho que a preocupação maior nossa realmente é que o cliente durma bem. E eles ficam muito gratos, muito satisfeitos com esse atendimento, com esse zelo que nós temos em selecionar a melhor opção para as necessidades dele. E a gente consegue ver pelos feedbacks que eles dão, agradecendo por ter resolvido uma dor. Agora ele não dorme mais com dor, ele consegue dormir a noite toda bem. E isso que traz essa satisfação, esse sentimento de dever cumprido, né? Quando atinge esse nível de relacionamento. Bacana, bacana. E aí, né, uma coisa também que Nina e eu estávamos conversando um pouquinho em background, é sobre... E aí até também uma curiosidade pessoal, do como é que funciona o negócio de vocês, principalmente em termos de mercado. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de roupas do setor pet, a gente está falando de uma demanda constante, né? Normalmente as pessoas compram lá a roupa, talvez uma vez por mês, a cada 2 meses, mas colchão é aquela coisa que daqui a pouquinho as pessoas se planejam para comprar no mais longo prazo. Eu vou comprar um colchão e talvez eu vou trocar daqui a 5, quem sabe até 10 anos. Como é que vocês fazem, por exemplo, para manter a retenção do cliente, que daqui a pouquinho vai comprar o colchão hoje e vai procurar vocês, não se sabe quando, mas também para a atração desse novo cliente que está procurando um produto de alta qualidade? Como é que vocês fazem esses dois processos? Tudo acontece na hora do primeiro contato. Quando ele vai comprar a primeira vez, a gente já informa, né? Ó, tu tá comprando um produto, se for de espuma, que tem uma durabilidade de até 5 anos, né? Que a gente fala. Tem alguns clientes que não entendem, pô, mas meu colchão, principalmente colchão de espuma, meu colchão tá retinho, ele não tem nada. Por que eu tenho que trocar meu colchão? Só que com um colchão de espuma com 5 anos, ele atingiu o ápice de infestação por micro-organismo. Uau! Fungo, ácaro, bactéria, ele está no ápice. Se tu olhar um colchão de espuma com 5 anos, num microscópio eu diria que 30% do peso dele é tua pele que descama, é ácaro, é fungo, é bactéria. Então, isso é um fator importante. Já um colchão de mola, ele tem uma durabilidade um pouquinho maior, porque a mola, quando ela trabalha, ela respira. Então, ela elimina bastante esse tipo de bactéria. Então, ele dura um pouquinho mais, dura 10 anos. Então, a gente já trabalha essa troca do colchão quando a gente vende também, ó, porque há 10 anos. Te esperamos. Mas aqui. O brasileiro em si, ele não dá muito valor para o sono. Literalmente, os clientes voltam lá, pô, comprei o colchão, já estou com uma dor aqui. Eu disse, e daí eles falam, acho que não faz 5 anos. A gente vai olhar lá, o colchão já está com 12 anos. Eu disse, pô, já era para ter trocado há uns 2 anos. Por isso que tu está sentindo já essa dor, né? Porque as espumas, elas vão quebrando as células, elas vão se deformando e tem que trocar, mesmo que pareça que ele está bom. Que legal. Porque agora, Nina, acho que a gente pegou uma informação aqui que vocês estão vendendo mais do que uma experiência de cliente, do que um produto bom. Mas é uma questão de saúde das pessoas. Exatamente, Victor. Né? Isso que eu acho que é muito legal. Para te ter um bom dia, tu tem que ter tido uma boa noite. Adorei essa frase. É ótima. Já começa, se tu
passou a noite toda na balada, o teu dia já vai ser destruído. Imagina se tu dormir mal a noite toda também. Então, a proporção é a mesma, né? Então... Pois é, e essa temática da qualidade do sono, ela tá cada vez mais crescente, né? Principalmente com as novas gerações. Mas, enfim, hoje a gente também tem mais consciência disso, de como o sono impacta em tudo da nossa saúde, né? Como vocês também conseguem conscientizar os clientes sobre isso? O Juarez comentou que os clientes demoram aí mais tempo, né, do que o devido para trocar o colchão. Como é que vocês fazem também esse processo de educação com os clientes para eles entenderem a importância da qualidade do sono? O cliente procura bastante a gente quando já está com dor. Ele já deveria ter trocado o colchão dele há uns 2 anos, 3. Daí, quando começa a doer, ele vem procurar a gente. A gente costuma tentar falar, próxima vez não espera sentir dor para vir trocar. É porque a coisa já desandou, né? Então, é bem complicado. Porque o pessoal... compra uma TV de 100 polegadas, põe um sofá muito bonito na sala, só que ninguém vai lá no quarto ver o colchão dele, né? Então, então o pessoal fica se segurando, não investe muito em colchão. Acaba empurrando com a barriga. É que nem pra ir no médico, né? Isso. O ser humano é muito assim, só procura quando tem algum problema, né? E não busca pela prevenção. Então, nós sempre... batemos muito nessa tecla para o cliente que vai lá na loja, ali nas redes sociais também, para fazer essa troca, né? Não deixar passar do prazo, porque o colchão ele tem um ciclo de vida também. Então, tem que respeitar isso para estar com a saúde em dia, né? Que legal. Não dá para Isso. ficar vivendo no meio dos ácaros. Enfim. Tanta coisa que a gente nem imaginava, né? Exatamente. Já fiquei um convite para todo mundo, né, que tá nos ouvindo, nos assistindo, dar uma olhadinha onde é que comprou o seu colchão, porque pode estar precisando tocar. Consultoria do sono aqui já tá uma referência. E aí eu quero aproveitar, Lara, para pegar um gancho teu, para falar um pouquinho justamente da parte de marketing de vocês. Tô aqui com o Instagram aberto, tô acompanhando aqui ao vivo os conteúdos. Me conta um pouquinho, o que tu sente, também como gestora de marketing, que funciona melhor para a loja? Eu vi que tem formatos diferentes de Reels que vocês fazem, alguns é com uma curiosidade sobre colchões, outra parte já é anunciando o próprio produto, demonstrando as vantagens do produto. Em termos de engajamento, do que o público mais gosta, daquilo que atrai novos clientes, o que mais funciona em termos de postagens para Instagram, principalmente? O público gosta muito quando tem pessoas no vídeo, então experimentando o colchão para ter aquela ideia mais sensorial. Então, é sempre tentar mostrar o toque, para o cliente ter vontade de ir até a loja e experimentar o colchão. Então, mostrar... tem vários feedbacks que a gente recebe. Eu gostei desse porque pareceu ser super macio. E vai na loja porque tem curiosidade para ver como é que é. Então, eu sempre trago para os conteúdos essa questão. Porque como é algo que tem que ser deitado, tem que experimentar, não adianta. É mais complicado comprar colchão assim pela internet direto, né? Tem que tentar traduzir o conforto que tu tá buscando, né? Isso. Tanto pro firme quanto pro macio. Então, eu tento passar o máximo dessa experiência pro digital também, pros conteúdos. E consegue, porque a gente assistindo os vídeos já deu vontade de testar vários colchões, né? Exatamente. Mas deixa eu perguntar pra vocês, como que é o atendimento também na loja física? Vocês têm uma equipe de vendedores? Sim. E como que é o treinamento? Porque a gente assiste os vídeos da Lara, a gente vê que tem, né, toda essa questão sensorial, também tem ali informações técnicas que ela consegue traduzir muito bem. Te ouvindo falar aqui, Juarez, a gente vê que tem muita informação técnica que a gente nem tem ideia sobre colchão, né? Quando a gente pensa em comprar um colchão, a gente nem imagina tantos detalhes. Como é que vocês treinam essa equipe também para poder passar isso pro cliente? Para te ter uma ideia, a nossa vendedora, ela está 14 anos na loja, então Uau. A gente nem treina muito. Né? Ela já conhece tudo. Então a gente tem uma troca muito grande com os representantes para ver as inovações, o que está vindo também, né? Então, eu estou pela manhã na loja, a minha mulher ela está de tarde, então pode-se dizer um diferencial da loja que a gente está sempre sendo atendido pelo dono também. Com certeza. Isso é muito importante. E essas partes mais técnicas que realmente para uma pessoa leiga talvez seja mais difícil de entender o que é uma espuma termorreguladora. E a gente
explica os benefícios que vai causar essa espuma, ou a molas ensacadas. Então, a gente foca nos benefícios, né? O que as molas ensacadas podem te ajudar. Por exemplo, a absorção de movimentos. Então, foca sempre na solução e não tanto na parte técnica. Que legal, Muito ótima importante. dica, né? Isso é muito, muito legal. E aí, né, também falando um pouquinho de redes correlatas, né? Uma das grandes fontes de informação que hoje em dia as pessoas têm é o TikTok, muitas vezes os shorts lá do YouTube e tudo mais. E tá vendo um colchão tal, que tem tal estilo, ele é macio, dependendo do que a pessoa tá procurando, ele é duro e tudo mais. Como é que vocês recepcionam essas pessoas que vêm de outras redes sociais? Já tem daqui a pouquinho um penso, não, esse é o colchão ideal, esse é o perfeito, é esse que eu quero comprar. Mas tu escutando os problemas delas, as dores delas, poxa, não é isso que tu tá procurando. Como é que é a abordagem de vocês em relação a esse cliente que já tem uma expectativa, mas que vocês também, por causa do trabalho de consultoria, entendem que aquele, daqui a pouquinho é outro produto, o melhor? Até porque tem muita startup de colchão, né? Então, que pegam bem pesado. Então, o cliente já vem com uma lavagem cerebral com relação a isso, né? Então, a gente procura mostrar para ele que aquilo que ele está vendo na TV ou nas redes sociais, a gente sempre tem um produto similar, porque eu acho que nada vai substituir tu experimentar e deitar num colchão para te saber se é aquilo ali que tu quer mesmo. Então, acho que nada substitui isso. Então, é bem o que tu falou, ele chega com uma necessidade, a gente procura exatamente ir em direção a ela para satisfazer ele. Perfeito. Apesar que hoje em dia o pessoal, principalmente mais jovem, não investe muito em colchão. Então isso é um problema, o pessoal sofre bastante, não quero pagar muito por um colchão, daí o que acontece? Ele compra aquele colchão, um ano depois aquele colchão já está dando de novo problema para ele. Daí a gente recebe muito isso lá. E daí a gente fala, se tu investir um pouquinho mais, tu vai ter um colchão para 10 anos e vai te dar um nível de conforto, vai te trazer uma qualidade de vida, de sono sem igual. Então, não te traumatiza com essa compra barata que tu fez, porque investir um pouquinho mais na tua saúde é fundamental. Isso está mudando, o pessoal está cada vez mais se alimentando melhor, fazendo exercício e dormindo melhor. Que bacana. Que legal, Nina. Juarez, isso nos faz pensar também sobre como vocês lidam com as diferenças geracionais dos consumidores, importante. né? Porque vocês têm aí uma comunidade já fiel, que tá com vocês desde o início. O Juarez comentou, né, que tem clientes que já levaram os filhos também para comprar, que já estão comprando colchão pro casamento dos filhos. Mas como que é para esse cliente mais novo, que ainda não conhece vocês? Como é que vocês estão tentando captar também esses clientes da idade da Lara ou até mais jovens? Daí a mídia social fala bastante alto para esse povo, né? Perfeito. Agora tu me pegou. Então, a rede social hoje, a gurizada vive no celular, né? Inclusive na loja, eles experimentam o colchão assim. E com o celular. Então, a gente procura trabalhar isso, o prazer da coisa, né? Tu tem que gostar do que tu está comprando. Então, é mais ou menos por aí que a gente... Não tem muita diferença também pro cliente tradicional. Ele tem que gostar do que está comprando, né? Só a forma de captar esse cliente que está mudando. Só a forma de captar, sem dúvida. Perfeito. Isso, ele sempre vem antes nas redes sociais, antes de ir até a loja, né? O cliente moderno, ele faz isso, né? Então, procura as lojas pelo Instagram, pelo Google, antes de tomar uma decisão de compra, né? Na verdade, isso ajuda, né? É algo que veio para agregar mesmo. E aí que a gente tem o trabalho de estar sempre se desenvolvendo e tentar se destacar no digital, né? Para captar a atenção deles. E Juarez e Lara, olhando aqui, né, também as redes de vocês têm um WhatsApp para canais de venda. Como é que também é esse tratamento que vocês dão para quem daqui a pouquinho
por morar longe, né, que vocês falaram que você consegue alcançar outro público devido ao tráfego pago, que não consegue a loja, mas quer ainda assim adquirir com vocês, quer comprar com vocês. Qual é que é a diferença, principalmente, de conseguir dar essa consultoria para quem compra 100% no online? O WhatsApp, ele é bem... Tu tem que vender ali basicamente, o que a gente não conversa por WhatsApp, a gente sempre procura passar um vídeo. Que legal. Então, basicamente, a gente usa o que a gente usa nas redes sociais, demonstrando para o cliente o conforto, a gente procura passar pelo WhatsApp um vídeo. Sempre vídeo, até porque a pessoa que está recebendo, para mostrar para o marido, para mostrar para o filho, para mostrar para o outro, então ela vê o vídeo, ela mostra, a gente tenta traduzir o conforto do colchão. Primeiro a gente faz vários questionamentos, que nível de conforto que ela quer, e procura focar naquele conforto que ela quer, com vídeos e demonstrando o colchão na menor maneira possível em vídeo. E não são vídeos genéricos, falando o nome da pessoa. Personalização. Isso, personalização. Sim, falando com ela no vídeo. Realmente falando o que ela te trouxe. Que legal. E falando, dando essas dicas no vídeo, enfim. Victor, tu quer um colchão firme, esse aqui é firme. Então, a gente literalmente fala contigo com o produto que tu tá buscando. Como Perfeito. se o cliente estivesse na loja mesmo. Nossa, e lojas com produtos que são coisas mais simples, como roupas e tudo mais, muitas não têm essa questão de fazer um vídeo, mostrar tocando o produto, né, utilizando o produto. Isso é muito, muito bacana para convencer o cliente na hora da compra. Sim, e dá pra ver que a experiência sensorial, né, mesmo que o cliente não esteja ali fisicamente, mas vocês tentam levar pra ele essa experiência sensorial também, pra ele se sentir tocando esse colchão. E vocês falaram antes, a Lara trouxe antes um ponto super importante sobre se manter atualizadas, né? Isso me traz o gancho sobre a entrada da Lara também para trabalhar na empresa, porque ela estava ali, né? Tá muito entrelaçada nessa história, a empresa nasceu junto com ela, mas como que foi essa decisão de passar a trabalhar junto com o teu pai? E como que foi esse processo também para vocês? Porque aqui no Varejo em Movimento, na Victor, a gente sempre traz muitos cases de empresas familiares e sempre tem essa questão geracional, né? De conciliar a tradição com a inovação. Como que foi esse processo para vocês? Então, desde muito pequena, eu ia na loja. Eu era pequena chefinha, assim. Eu organizava toda a loja. Era chata, assim. Tinha que estar impecável. O vendedor não gostava. Ela vinha, olha isso que tá fora de lugar. Ajeitava a peseira, ajeitava o travesseiro. Então, quando até tu me perguntou a data, quando que a Lara começou, fica até difícil porque a coisa foi tão espontânea ao longo desse tempo que foi acontecendo. E aí, eu me descobrindo profissionalmente, eu me encontrei no marketing e aí eu passei a pensar como é que eu posso agregar na loja com o meu conhecimento, com essa atividade que eu gosto tanto. E aí que eu entrei para realmente atuar na consultoria de sono, né? Nas redes sociais, então... todo o processo do digital foi feito por mim, né? Então, quando realmente não todo o padrão do Instagram ali foi bem pensado. Quando a gente viu ali no período da pandemia que não tinha possibilidade de ficar de fora das redes sociais, foi aí que eu entrei, né? Para estar ativamente ali também. Como a gente não podia abrir a loja, né, durante aquele período, a gente não viu outra saída sem estar ali presente, né? Era a única forma da gente continuar o nosso negócio num período tão desafiador, né? Sim, muitos negócios passaram por essa virada de chave na pandemia, né, Victor? Giro pro digital. E isso nos leva, então, a outra pergunta também, que a gente sempre faz por aqui, que é sobre os desafios, os maiores desafios que vocês enfrentaram ao longo desse tempo. Ano passado nós tivemos a enchente também. Perfeito. Eu vi que vocês também foram super ativos ali, fizeram uma doação de colchões. Contem pra gente sobre esses marcos na história de vocês e como vocês lidaram nessas situações. Então, foi na pandemia, um dos períodos mais desafiadores, né? Não tinha como deixar a loja aberta, então, e nós nunca tínhamos passado por essa situação, então foi tudo muito novo, né? A gente teve que buscar outras formas de vender
E aí que deu essa transição pro digital. E também nas enchentes, né? Que ali na nossa rua não foi afetada. Que bom. Graças a Deus, mas muitos foram. E muitos perderam suas casas, seus colchões. A água ficou 30 metros da loja, pra você ter uma Chegou ideia. pertinho, Bem então. pertinho. Que medo. E aí eu vi que as pessoas estavam perdendo tudo, né? Eu pensei como que a gente pode fazer a diferença com o que a gente tem. Então, eu falei, pai, a gente tem que conseguir fazer algumas doações. Vamos começar de alguma forma, né? Então, a gente começou a divulgar, falando que iam ser os primeiro 30 colchões. A primeira meta foi 30 colchões para doar. E nós conseguimos bater a meta dos 30. E começamos a distribuir. O pessoal também ia na loja buscar. Acabou sendo 2.500 colchões. Uau! De 30 para 2.500. Eu tive que pedir uma sala pro dono do prédio ali para receber os colchões, porque vinha o caminhão completamente cheio, não tinha nem onde colocar. E a gente distribuiu por vários lugares, a gente conseguiu vários parceiros. A Vila Asa Branca foi um dos principais parceiros, que foi uma das regiões mais terríveis, né, que aconteceu. Navegantes também, então foi bem emocionante a coisa. A gente passou situações assim de pessoas que vinham buscar na loja que estavam dormindo em papelão, por exemplo. Então, nossa, cada coisa que emociona só em lembrar. E o pessoal se engajou muito também nas redes. A gente recebia doações em valores, assim, extraordinários. Então, foi muito legal, assim, como o público ficou engajado nessa causa. Que legal, né, Victor? Que legal, Acho que a palavra é exatamente essa, Jerez, emocionante. Aqui a gente fica até arrepiado. Sim. Vocês realmente demonstraram muita superação, muita força e muita acolhida, né, para a comunidade de vocês e para as demais pessoas que realmente passaram por esse momento. Eu ainda quero fazer uma pergunta para Lara, mas é uma pergunta porque é um fixado do Instagram, então não tem como não perguntar, que é uma coisa que é uma tendência, Nina. Influenciadores. Vocês verdade. Estão trabalhando com uma influenciadora. Lara, como é que foi esse processo de escolha de uma influenciadora para trabalhar com vocês? Então, a Luísa foi escolhida porque eu trabalhava com ela. Ela era minha chefe. Que legal. Então, eu já conhecia ela. Hoje a gente é amigas. E ela estava se mudando. E aí foi um momento da gente unir essa parceria. E como ela é realmente muito boa no que ela faz, no marketing, não podia ter escolhido pessoa melhor, assim, para traduzir toda a nossa história e conseguir mostrar o produto para o público dela, que é de Porto Alegre, então é muito o nosso público. É um público que preza pela tecnologia, então tá alinhado assim com os nossos valores. Jovem também. É um público mais jovem. Já é uma forma de nós se aproximarmos, né, de um público que está mais presente nas redes sociais. Então, foi tão bom, está sendo tão bom, que eu não consigo tirar ele do ar. Né? A minha equipe de impulsionamento lá não deixa tirar. Olha, não para de gerar lead. Então, até hoje... Olha, faz mais de um ano que está rodando o anúncio. E sempre gerando vendas, né? Por isso que... Que bacana. Que bacana. A ferramenta do influenciador para gerar leads. Eu acho que isso é, uma ferramenta muito legal para pequenos negócios e que aqueles querem alavancar ainda mais os negócios, principalmente com isso. Influenciadores que estão falando com a comunidade que vocês querem atingir. Que tem uma identificação, muito, né? muito legal. Foi a primeira experiência com a Luísa, mas é algo que a gente pretende fazer mais também, porque o resultado foi um sucesso total, então não tem por que não fazer mais, né? Perfeito. E aí, já aproveitando isso, sobre fazer Exatamente. mais, planos para o futuro. O que a gente pode esperar da Consultoria do Sono? Novos produtos? Uma nova loja? Vocês hoje têm uma operação, certo? Já tivemos 2. Fala um pouquinho para nós, então, conta essa história.
Olha, duas lojas estava sendo dando trabalho demais. Então a gente resolveu focar numa loja só, Perfeito. né? Para seguir com o mesmo padrão de atendimento e não perder a qualidade. Isso, daí porque vendedor é meio complicado também, a questão do treinamento, então a gente deixar a coisa, então o foco da coisa, uma loja só a princípio, sempre indo atrás. A gente acabou de vir da Móvel Sul, que foi mês passado, teve aqui em Bento, então lançamentos de colchões direto, indo visitando fábrica, fazendo a coisa, então sempre estamos acompanhando para ficar atualizado com o que tem de mais moderno, tecnológico. Pensamento estratégico do negócio. Perfeito. Boa. Nina? Victor, na verdade eu ia fazer essa pergunta, mas eu vou deixar pra ti, Ah, porque eu vai sei que tu deixar pra adora mim. esse momento. A gente sempre gosta de fazer uma pergunta divertida para terminar o programa. E aí, assim, se a gente tivesse que comparar a consultoria do sono, o negócio de vocês, com um item de cama, o colchão, o edredom, uma fronha e o travesseiro, qual produto seria e por quê? Essa é pra refletir, né, É para Victor? refletir, essa é para refletir. O colchão, com O certeza. colchão. Que é o nosso carro-chefe, né? Representa toda a essência da marca, né? Exato. Foi dali que surgiu tudo, né? A partir Sim. dos colchões. Mas hoje a gente tem uma linha de camas, que não é qualquer loja que tem. A gente tem uma linha bem diferenciada de camas também, roupas de camas também, mas o colchão é a base do teu sono. Se ele não for se ele não tiver legal, não vai adiantar cama, lençol, edredom. Personalizável, qualidade e um excelente atendimento. Acho que é isso, né? Realmente perfeito o negócio de vocês. Nina, minha cara, temos um podcast? Temos um podcast Temos incrível, um Victor. baita podcast. Então, né, pro pessoal que agora, poxa, tomaram uma aula sobre Com dormir certeza bem. todo Não mundo é vai sobre querer trocar o colchão agora, né? é sobre dormir bem. Por favor, onde é que o pessoal pode encontrar vocês? Redes sociais, site, endereço da loja? A loja está na Avenida Benjamin Constant, número 1013. O Instagram. O Instagram é consultoria do sono, _. Perfeito. Vocês têm site ainda? Não, o site a gente resolveu tirar porque não estava muito... para colchão não dá muito certo esse tipo de coisa, a não ser que a pessoa esteja procurando preço. Perfeito. Né? Como o nosso foco não é o preço, é a qualidade e o produto em si, a gente tem uma landing page que traz para conversar com a gente no WhatsApp, que transforma o atendimento mais personalizado também. Perfeito, Né, Victor? legal. E é muito legal quando a gente vê aqui marcas que estão fazendo o que a gente vê lá na NRF, o que a gente vai ver depois na FVV, que é oferecer uma experiência diferenciada ao cliente. Personalização, uma chave para os novos negócios e para os negócios do futuro. Juarez Lara, quero agradecer demais a vinda de vocês aqui no Varejo em Movimento. Foi um baita papo, né, Nina? Sensacional. Foi muito, muito legal receber vocês Nós aqui. que agradecemos, que é isso. As portas do nosso estúdio vão estar sempre abertas, do Cindy Lojas também. Esperamos ver vocês aqui outras vezes. Muito Esperando obrigada. vocês dois lá também. Né? Ó, iremos sim, opa, já trocar temos esse o convite, colchão. vamos lá. Já vamos revisar, né, Nina? Vamos revisar os nossos. Então tá, e você que tá nos ouvindo... antes de qualquer coisa, Nina, muito obrigado. Ai, obrigada, Victor. Nos vemos semana que vem em mais um episódio do Varejo em Movimento. Não te esquece de curtir, comentar e compartilhar, te inscrever, deixar a estrelinha para realmente alavancar esse conteúdo que vai fazer a diferença no teu negócio. Valeu!